Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021, está no ar. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E a você que está sempre ligadinho com a gente em todo o país, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, a partir de agora, com os destaques do dia. A balança comercial brasileira mostra crescimento na primeira semana de dezembro. De acordo com o Ministério da Economia, um superávit de mais de US$ 1 bilhão. Tribunal de Contas da União aponta indícios de irregularidades no pagamento do auxílio emergencial em 2021. 350 mil pessoas teriam sido beneficiadas indevidamente. A Organização Mundial da Saúde dá um alerta. Brasil, Colômbia e Venezuela acumulam a grande maioria de casos de malária registrados nas Américas. E a gente conta hoje também a história de um mistério que pode estar chegando ao fim. Um engenheiro britânico garante que encontrou a localização do avião da Malaysia Airlines, que desapareceu no Oceano Índico em 2014. Fique ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta terça-feira está no ar. O Ministério da Economia divulgou os números da balança comercial do país na primeira semana de dezembro. E os números são positivos. Na primeira semana de dezembro deste ano, a balança comercial ficou positiva para o Brasil em mais de US$ 1 bilhão, o que representa um crescimento pela média diária de quase 200% em relação a dezembro de 2020. O resultado da semana passada foi atingido graças a exportações de pouco mais de US$ 4 bilhões e importações de cerca de US$ 3 bilhões. Com o resultado dos primeiros dias de dezembro, o saldo no acumulado do ano é superior a US$ 58 bilhões para a economia brasileira, que vendeu mais do que comprou do exterior no período. Em dezembro, houve altas nas vendas da agropecuária e das indústrias extrativa e de transformação, com destaques para a soja, minérios de ferro e de cobre, petróleo bruto, além de máquinas e equipamentos para dinamizar a produção. Um crescimento muito importante, para a economia do país, principalmente na comparação dos números deste ano com os do ano passado. E há indícios fortes de irregularidades no pagamento do auxílio emergencial este ano, gente. Foi o Tribunal de Contas da União que chegou a essa conclusão. O pagamento teria sido feito de maneira irregular a 350 mil pessoas. O TCU analisou folhas de pagamento de abril a julho deste ano e, na verificação, os auditores perceberam que teriam sido descumpridos os chamados critérios de elegibilidade. E há estimativas já de que R$ 100 milhões tenham sido pagos de forma indevida. Há vários exemplos de pessoas que foram beneficiadas com o auxílio emergencial, mas que trabalhavam em órgãos públicos, com vínculo empregatício, inclusive. Há também casos de pessoas que são pensionistas do INSS ou que recebem algum tipo de benefício e que também ganharam o auxílio emergencial, claro, de forma irregular. Há até o caso de empresários na ativa que foram brindados com o benefício do governo federal, segundo a apuração do TCU. O Tribunal de Contas esclarece que foram movimentados R$ 35 bilhões para pagamento do auxílio emergencial e que o índice de erros de inclusão seria de 0,31%. A tarefa agora é comunicar os órgãos responsáveis por esses repasses irregulares, para que seja feita mais uma revisão. O pagamento do auxílio emergencial foi encerrado no mês de novembro. Na semana passada, começou uma longa tarefa do Ministério da Cidadania, que está encaminhando mensagens a quem recebeu indevidamente o benefício, explicando a situação e pedindo a devolução voluntária. E a informação do Ministério é que R$ 66 milhões já foram devolvidos. E um estudo aponta, disparou no Brasil o consumo de álcool durante esses quase 2 anos de pandemia. É o resultado de um levantamento que foi feito pelo Instituto Brasileiro do Fígado.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro do Fígado mostra que 55% da população brasileira tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas. E esse número aumentou durante a pandemia da Covid-19. O aumento de mais de 17% foi associado a quadros de ansiedade graves por conta do isolamento social. A pesquisa mostra que 1 em cada 3 pessoas no país consomem álcool pelo menos uma vez na semana. Os dados do Centro de Informação sobre Saúde e Álcool mostram também uma outra curiosidade, que cresceu o consumo de álcool entre as mulheres. Em média, os brasileiros consomem 3 doses de álcool por ocasião, o equivalente a 450 ml de vinho ou 3 latas de cerveja. O recomendado pelos órgãos de saúde seria 14 gramas, que equivale a uma dose de 45 ml de destilado, 150 ml de vinho ou uma lata de cerveja por dia. E esses números são preocupantes, pois trazem consequências. A CISA informou que a cirrose hepática ultrapassou o número de mortes por embriaguez ao volante e se tornou a principal causa de mortes atribuídas ao álcool no Brasil, representando mais de 16% das mortes. Já os problemas hepáticos representaram mais de 18% das mortes, que são atribuídas ao uso de álcool no Brasil. A Covid-19, que é assunto todos os dias, aqui traz preocupações não apenas com o que pode causar uma pessoa infectada. Este consumo em excesso, muitas vezes, de álcool, é claramente apenas um dos efeitos colaterais dessa pandemia. Mas não é só a Covid que preocupa no Brasil, não. A gente traz agora um alerta sobre a malária. Você sabia que Brasil, Colômbia e Venezuela concentram hoje quase 80% dos casos de malária registrados nas Américas? A Cláudia Vicentim traz todos os detalhes para a gente. Muito boa tarde para você, Cláudia. Olá, Odilon. Uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Odilon, não é só a Covid que preocupa, outra doença chama a atenção das autoridades da saúde, a malária. Em relatório publicado ontem, a Organização Mundial da Saúde apontou que Brasil, Colômbia e Venezuela são responsáveis por 77% dos casos desse mal nas Américas. No Brasil, 99% dos casos estão concentrados nos 9 estados da região amazônica. Houve redução de 10,5% dos casos em 2020 por aqui em relação ao ano anterior, mas os números ainda são altos. 140.974 registros no ano passado. A malária é uma doença que não tem vacina e pode levar à morte se não houver tratamento adequado e rápido. Os sintomas são calafrios, febre e sudorese durante as primeiras semanas após a contaminação. As autoridades de saúde dizem que o diagnóstico precoce ainda é o principal meio de controlar a doença, mas o medo causado pela pandemia de Covid dificultou bastante a identificação e o tratamento da doença nos últimos 2 anos em todo o mundo, especialmente na África. Segundo ainda o relatório da OMS, os países do continente africano acumularam em 2020 95% de todos os casos do mundo, com 228 milhões de infectados e 96% das mortes. 80% desses óbitos foram de crianças com menos de 5 anos. Para a Organização Mundial de Saúde, esses altos números de mortes no mundo causados pela malária estão diretamente ligados à pandemia e às restrições para o tratamento. Além disso, foram constatados casos de co-infecção entre Covid e malária nessas regiões. E esse quadro resulta em manifestações mais graves e menos chances de recuperação dos pacientes. E nosso assunto agora é o turismo religioso. Isso porque, esse setor do turismo vem crescendo cada vez mais. Somente aqui no Paraná são 299 atrativos do segmento. Visando a retomada do setor depois do período mais intenso aí da pandemia, um grupo de trabalho do Paraná Turismo, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, se reuniu em Foz do Iguaçu para trocar experiências e traçar planos para 2022.
Trocar experiências, traçar planos e ter novas ideias. Esse é o objetivo da reunião de encerramento das atividades de 2021 do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso do Paraná, que aconteceu em Foz do Iguaçu. Após lidar com a situação pandêmica mais intensa, a retomada do setor foca no turismo local. O turismo ele foi pensado nesse primeiro momento de retomada, buscando um turismo regional, buscando aquele turismo mais próximo da sua residência, para que as pessoas pudessem também conhecer um pouquinho mais do seu entorno e ter uma experiência um pouco mais cautelosa, né, que esteja mais próximo e com um pouco mais de segurança. Hoje o Paraná possui 299 atrativos de turismo religioso reconhecidos pela Paraná Turismo. Entre eles, rotas, manifestações culturais, áreas naturais e também monumentos. O número representa cerca de 25% da totalidade de destinos aqui do estado. Somente aqui em Foz do Iguaçu são 5. Entre eles está a Mesquita Islâmica, construída na década de 80, contempla a região muçulmana e apresenta uma arquitetura bem fiel à cultura árabe. Para a visitação é fundamental respeitar algumas normas, como retirar o calçado, falar baixo e, para mulheres, vestir um véu. E também o templo budista, que há 25 anos recebe visitantes no local privilegiado da cidade. Os destaques são as mais de 120 estátuas espalhadas pelo local, entre elas essa de Buda, que possui 7 metros. Ambos os destinos fizeram parte da programação do encontro. É uma alegria muito grande fazer parte desse nosso grupo de trabalho do turismo e turismo religioso também, e hoje nós podemos chamar interreligioso, onde não só a gente fala de uma religião, mas a gente consegue agregar nesse grupo o trabalho, emprego e renda que traz dignidade para aquele pequeno comerciante de cada cidade, para aquele vendedor, para aquele que vende seu artesanato. Com isso, o nosso grupo de trabalho ele tem crescido nos últimos 3 anos, olhando nesse primeiro momento para o estado do Paraná e dando essa oportunidade de a gente não só conhecer uma religião católica ou evangélica, mas as outras religiões também no aspecto cultural, como estamos aqui nesse templo budista, estivemos na mesquita e temos as igrejas evangélicas e católicas e outras denominações religiosas. Com isso nós agregamos no trabalho também a unidade. Nesse mundo tão dividido, com tantas opiniões diferentes, nós fazemos as nossas diferenças, dar frutos, gerando trabalho, emprego e renda. A ascensão do turismo religioso também se deve pela enorme religiosidade do povo paranaense, resultado percebido no fórum realizado em agosto, com o objetivo de troca de experiências e contribuir para a qualificação do setor. Só para você ter uma ideia, a gente realiza o Fórum Paranaense de Turismo Religioso, né, anualmente, já foi feita a 4ª edição, e no fórum a gente tem participação inclusive internacional, participantes de outros estados, inclusive de outros países, o que demonstra que o turismo religioso no Paraná tem uma capilaridade grande, um alcance grande e uma visibilidade que com certeza vai trazer geração de renda, empregos, desenvolvimento para o estado do Paraná e unindo a fé, que é algo importantíssimo nesse momento tão difícil que a pandemia trouxe tanto para o nosso estado quanto no país e no mundo. Além da reunião, o grupo também participou do Festival das Cataratas, feira de turismo e negócios. O turismo religioso unindo a fé e gerando empregos também. Veja a seguir, a primeira unidade brasileira das Américas de pesquisa da Universidade de Oxford será instalada no Rio de Janeiro. O Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o Brasil. A você de casa que nos acompanha aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. São 5h05 agora e vamos falar de ciência e tecnologia que avançam em solo brasileiro. A primeira unidade brasileira de pesquisa da Universidade de Oxford será instalada no Rio de Janeiro. Será também o primeiro centro de pesquisas das Américas da instituição britânica. O ministro da Saúde participou da solenidade que confirmou a parceria entre uma das mais conceituadas universidades do Reino Unido e o governo federal.
O centro de pesquisa funcionará no Rio de Janeiro e oferecerá cursos de mestrado, doutorado e atualização profissional, além de atuar no desenvolvimento de imunizantes e medicamentos para infecções. A Universidade Britânica de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca e a Fiocruz, já está presente no país com a vacina contra o coronavírus. A vacina da AstraZeneca é um dos 3 imunizantes com registro definitivo na Anvisa e está sendo empregada no Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde desde o começo deste ano. Dos 200 milhões de doses esperados para serem utilizados na imunização da população brasileira em 2021, 145 milhões e meio de doses já foram entregues até o começo de dezembro. Para a campanha nacional de imunização do ano que vem, dos 354 milhões de doses previstas no enfrentamento à Covid-19, 120 milhões são da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz. Esta nova unidade de pesquisa da Universidade de Oxford deverá ser inaugurada no ano que vem. Expectativa, de uma formação avançada aí da comunidade científica brasileira. O trabalho por lá será concentrado no desenvolvimento de medicamentos e também de vacinas. E uma atitude inesperada de um paciente surpreendeu 2 grandes hospitais de São Paulo. Olha só essa história, gente. As reformas ainda em andamento no Instituto do Câncer de São Paulo tiveram um padrinho, um ex-paciente que, em agradecimento, decidiu doar parte do patrimônio para 2 hospitais de São Paulo. O paciente era um advogado e faleceu em 2019. No testamento, ele deixou 90% do patrimônio para serem divididos entre 2 hospitais: o Sírio-Libanês, onde ele foi internado, e o Instituto do Câncer, que só trabalha com pacientes do SUS. Em comum, os hospitais têm a mesma equipe médica que o tratou. O agradecimento do paciente se tornou público agora, depois que parentes distantes fizeram a partilha dos 10% do patrimônio que ficou para eles em testamento. O advogado era solteiro, não tinha filhos. Para cada hospital, ele destinou R$8.400.000. Esse tipo de doação é considerada rara e incomum até mesmo para o Hospital Sírio-Libanês, um hospital conhecido no Brasil inteiro por atender até presidentes da República. O paciente agradecido estava com 72 anos e passou por um tratamento de 3 anos. Ele estava com câncer no pulmão e se tornou um curioso, um entusiasta nas inovações da área. No testamento, ele disse esperar que a singela doação pudesse contribuir com o avanço da ciência para encontrar a cura da doença. Que doação em R$8 milhões e que exemplo também, o gesto desse paciente aí depois de ter falecido. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou os números mais recentes de queimadas no país, que revelam que houve queda aí na quantidade de queimadas. Boa notícia, e o Sérgio Júnior, nosso Serginho, que já está chegando para dividir tela comigo. Boa tarde para você, Serginho. Ao vivo de Curitiba, o Serginho tem todos os detalhes para a gente. Aonde que está havendo mais queimadas no nosso país? Os números são otimistas, caindo o número de queimadas aí na comparação com registros anteriores. Isso mesmo, Odilon. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui em Curitiba, exatamente no Jardim Botânico. Quem vê agora aqui as árvores, a arborização verde, não imagina que no Brasil, em 35 anos, foram registrados mais de 1 milhão de queimadas, 1 milhão de quilômetros ao quadrado de queimadas em 35 anos. 20% do Brasil aí que já foi queimado. Mas esses números divulgados ontem pelo Instituto de Pesquisas Espaciais é que diminuiu em relação ao ano passado, nesse mês de novembro. Foram 11.596 focos de queimadas no mês de novembro desse ano. Já comparando com o ano passado, nesse mesmo período, foi de 13.014, comparando com o mês de novembro do ano passado. O importante, Odilon, é que a Amazônia registrou o bioma que teve a mais queda de foco de incêndio, com uma redução aí considerável de 35%, comparando, na verdade, com o ano passado, nesse mês de novembro. Entre janeiro a novembro,
comparando também com o ano passado, diminuiu, foi menor esse período aí de queimadas durante o ano, e um valor expressivo mesmo foi no bioma do Pantanal, com uma queda aí de 63%. Um bom resultado aí são frutos aí da Operação Guardiões do Bioma, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública junto com o meio ambiente. Então, que bom, né, Odilon? Que bom que essas queimadas estão diminuindo aí no Brasil. Ô Serginho, você traz números até de redução mais expressiva, principalmente em 2 pontos muito estratégicos do nosso país, né? Tanto a Amazônia quanto o Pantanal, que o ano passado principalmente sofreram com o tempo muito seco. Mas eu estou vendo aí você está num tempo que não é nada seco, né? Estamos em pleno dezembro, mas está geladinho aqui em Curitiba, hein? Fala pra gente como é que está sendo encarar esse gelo em pleno dezembro, verãozinho de dezembro quase chegando, e você no frio aqui em Curitiba. Olha, Odilon, acabei de ver a temperatura aqui, está marcando uns 17 graus. Nós chegamos faz uns 40 minutos, mais ou menos, e estava sol, estava calor. Curitiba aqui, o tempo é bem louco, na verdade. Então, estava um sol, mas começou a garoar, nós mudamos o ponto. E aqui, essa paisagem linda, que é o Jardim Botânico, tá 17 graus agora, um friozinho considerável, mas que bom pra gente aí. Fazia tempo que não esfriava e, principalmente, fazia tempo que não chovia também. Mas a previsão é de chuva, né? Garoou, como eu falei, mas aí vamos ver se mais tarde, se Deus quiser, pode chover. Serginho, para quem não conhece, é importante a gente destacar. Curitiba é assim mesmo, né? Às vezes no inverno faz muito calor e às vezes no verão faz muito frio. A gente tem que se acostumar com essas viradas do tempo. Muito obrigado, Serginho. Gente, um mistério da história da aviação pode estar mais perto de ser desvendado. Depois de 7 anos, podem recomeçar até as buscas àquele avião da Malaysia Airlines que desapareceu no Oceano Índico. Isso foi em 2014. Será que esse avião vai ser encontrado? Para muitas pessoas, principalmente familiares das vítimas, aquelas ligadas à empresa e especialistas no assunto, o mistério precisa ser solucionado o quanto antes e custe o que custar. Mas depois de tanto tempo, como chegar a esta resposta? Diante de tantas dúvidas e incertezas, um engenheiro britânico, Richard Godfrey, que ficou mais de um ano coletando dados sobre o avião desaparecido em 2014, acredita que pode ajudar a resolver este que é um dos maiores mistérios da aviação no mundo. O famoso desaparecimento do voo da companhia aérea Malaysia Airlines, que transportava 239 passageiros e tripulantes. Ele aprofundou-se no caso. Foram horas de pesquisas e cálculos sobre como chegar ao avião. E acredita que finalmente tenha conseguido calcular onde o voo MH370 teria caído. Godfrey indica que o Boeing 777 teria caído no Oceano Índico, a 2.000 quilômetros a oeste de Perth, na costa ocidental da Austrália. Godfrey disse a um jornal britânico que espera ter capacidade de dar uma resposta aos parentes, ao público que utiliza aviões e à indústria da aviação sobre o que exatamente aconteceu com o voo MH370. Ele também afirmou que este é mais um passo para prevenir e evitar que tragédias como essa ocorram no futuro. Bem, os cálculos já foram feitos. Agora, o lançamento de novas buscas dependerá da disponibilidade de equipamentos especialmente projetados para este resgate e dependerá também do estado do mar. Fica a torcida, né, para que eventuais novas buscas tenham sucesso depois dessa pesquisa. Não temos tempo de mais nada, o Pauta Aberta está terminando. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau, a gente se vê amanhã.